por parte do ex-primeiro-ministro a um órgão de comunicação social, nomeadamente à TVI. Declarações que têm feito correr muita tinta e que têm suscitado bastante polémica. Para a defesa, não está em causa uma entrevista, mas sim respostas a perguntas. Nos dois pratos da balança, a legítima defesa ou uma desobediência à lei. É o que se discute em relação à entrevista de José Sócrates à TVI. Não me parece, com toda a franqueza, que se possa falar aqui de desobediência. O preso preventivo conserva, na medida em que isso não seja incompatível com a sua situação prisional, conserva os seus direitos fundamentais. E o direito à liberdade de expressão é um direito fundamental, tal como o exercício do direito de defesa. A defesa de José Sócrates sublinha que não houve nenhuma violação. Não há nenhuma decisão do diretor-geral a impedir os engenheiros José Sócrates de dar entrevistas. O engenheiro Sócrates formulou um pedido. É uma possibilidade que se mantém aberto, é isso? O engenheiro Sócrates formulou um pedido que não foi até agora respondido ao engenheiro Sócrates pela Direção de Serviços Prisioneiros. Até porque, para o advogado, não se tratou de uma entrevista. Para efeitos legais, isto não é uma entrevista. O que aconteceu ontem não foi uma entrevista para efeitos legais. Foi o que foi. Foram umas perguntas formuladas por escrito, respondidas por escrito. Resta agora saber como a lei vai interpretar tudo isto. Diz a lei que os presos preventivos só podem dar entrevistas se o tribunal que os pôs na cadeia autorizar. O juiz Carlos Alexandre rejeitou 2 pedidos de entrevista ao ex-primeiro-ministro, um do Jornal Expresso e outro da RTP, mas não terá impedido de forma generalizada. Não há, e mesmo, enfim, tenho imensas dúvidas quanto à legalidade e à constitucionalidade de uma medida dessa natureza, não há uma proibição genérica de concessão de entrevistas. José Sócrates pode incorrer numa pena disciplinar aplicada pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais ou ser alvo de um inquérito-crime por desobediência à lei. A defesa do ex-chefe de governo está tranquila. Então não haverá nenhuma consequência? Não, com certeza que não. Classifica esta como uma entrevista? E recuperamos agora as declarações do ex-primeiro-ministro, que afirma que o processo que é alvo é político. Sócrates admitiu ter recebido dinheiro do seu amigo Carlos Santos Silva, mas afirmou que receber dinheiro emprestado não é crime. Garante ainda que durante o interrogatório não lhe foi apresentada qualquer prova do crime de corrupção. Insistência nunca e em nenhum momento, nem a acusação nem o juiz foram capazes de me dizer quando e como fui corrompido. Nem por quem, a troco de quê, qual a vantagem que obtive ou qual a que concedi. A resposta é dada por escrito à TVI, que enviou 6 perguntas ao antigo primeiro-ministro através do advogado. José Sócrates considera a investigação uma ficção científica com propósitos claros. Este processo, pela sua natureza, tem contornos políticos. E digo mais, este processo é, na sua essência, político. Lamento dizê-lo, mas daqui à suspeita de perseguição política não é um passo gigante, é um pequeno passo. José Sócrates recusa a acusação de ter tido vida faustosa em Paris, garante que habitou em casas emprestadas e arrendadas e que Carlos Santos Silva está preso preventivamente devido apenas à amizade entre ambos. Não me parece que pedir dinheiro a um amigo seja crime, nem aqui, nem em qualquer parte do mundo. José Sócrates comenta também a prisão preventiva do motorista João Perna, que passou a domiciliária após novo interrogatório no Ministério Público. Tratou-se de utilizar a prisão para aterrorizar uma pessoa que julgavam vulnerável, de modo a obter-se, sabe-se lá que informação. Um abuso. José Sócrates recusa qualquer intervenção de João Perna no alegado transporte de dinheiro. Aqui entramos na dimensão galáctica desta investigação. Nunca o meu motorista foi a Paris, nunca me levou malas de dinheiro e nunca o meu carro foi além de Espanha. José Sócrates está proibido pelos serviços prisionais de conceder entrevistas à comunicação social. A desobediência pode valer procedimento disciplinar. Mas José Sócrates explica que escreve em legítima defesa contra a violação criminosa do segredo de justiça. De um lado, podem ser divulgadas todas as mentiras e todas as falsidades. Do outro, são proibidas as entrevistas e coartado o direito da defesa da honra. Não me submeto a tal imposição. José Sócrates esclarece ainda a venda a Carlos Santos Silva do apartamento da mãe na Rua Brancamp, desmente também ter tido qualquer conhecimento prévio da investigação. E acrescenta que a decisão de prisão preventiva foi para o aterrorizar e para o calar. Eu estou irredutível. O meu convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, Olá, boa boa tarde. tarde, bem-vindo ao Justa Causa, bom ano, Bom já ano. agora.
Quais as consequências destas declarações do ex-primeiro-ministro? Bom, estas declarações podem ter consequências ao nível criminal, já se fala no inquérito para apurar a responsabilidade que porventura decorra desta entrevista, porque é uma entrevista não pessoal, mas por escrito, ou ter consequências no que diz respeito a reações internas no processo da magistratura, que perante, digamos assim, esta comunicação que vai destruir um pouco o equilíbrio que porventura essa magistratura entenda que devia de existir no processo, reaja, eu não diria que reaja para fazer contas, mas reage de maneira que na próxima decisão se dê uma maior fundamentação. Ou seja, em sede de recurso. Em sede de recurso. No Tribunal de Relação, porque é lá que está o poderá recurso. transmitir algumas mensagens. É hoje muito comum, numa decisão, uma sentença ou num acórdão, dizer assim, procede, mas ainda digo isto, digo aquilo. No despacho de arquivamento do processo dos submarinos, dito dos submarinos, também se arquiva o processo e depois se fazem considerações várias sobre várias ilegalidades, sobre vários fenómenos que ocorreram no desenrolar desse processo. E já agora, deve processo. ser feito? Não deve ser feito, mas o que acontece é que a opção que é que depois ficam coisas no ar. Mas a opção que o Ministério Público tem tido de ser parco em palavras, em explicações, leva a que, por vezes, enfim, os arguidos tomem posição pública para tentar contrariar um bocadinho esta fuga que resulta da violação do sigilo segredo de justiça. Eu aqui estava a dizer já segredo profissional, porque há quem entenda que também o segredo profissional aqui poderá estar em causa, porque nomeadamente por parte das magistraturas. Das magistraturas, claro. enfim, talvez até dos mandatários, por vezes também se imputam aos mandatários o trazer para fora do processo algum conhecimento. Eu penso que não, penso que são fugas, às vezes mais de curiosidade, as pessoas vão besbilhotar, umas inventam, outras acertam e as coisas começam a circular, a ganhar forma. Agora, o que é importante nesta comunicação é desfazer, ou é importante desfazer algo que esta comunicação, quanto a mim, tem de errado, que é dizer-se que o arguido tinha direito a saber que provas já estavam verificadas no processo, que factos estavam apurados. Face à reforma penal de 2007, salvo Na minha opinião, não sendo um especialista em direito penal, mas no que diz respeito aos direitos fundamentais, e aí sim poderei dizer alguma coisa, no equilíbrio do que é, digamos assim, o direito à defesa e também o direito a uma investigação, em benefício de todos os cidadãos, o que há que transmitir é a razão da prisão preventiva. Foi por fuga, perigo de fuga, destruição da prova. Sim, mas o que é certo é que, confrontado no primeiro interrogatório judicial de arguido tido perante determinados factos, porque tem que responder a determinadas perguntas que lhe são colocadas sobre os indícios que existem ou não, não consegue responder convenientemente, não sabendo exatamente o que é que está em causa, não é? Aliás, nós lembramos perfeitamente do processo Casa Pia, que aí praticamente nada era dito. E as coisas alteraram-se desde então. Alteraram-se, mas tem que se alterar na fundamentação, sobretudo da medida de prisão preventiva. Não necessariamente dizer assim, há uma escuta do tipo A em 2 minutos que disse isto. Se a investigação está em curso, pode o juiz entender que há uma indiciação que ainda não serve à acusação, porque agora veja também, o juiz dizia, e está provado que fez isto, ou está indiciado que fez aquilo, e depois na acusação, face a outra prova que venha a ser produzida, cai. Então, desistiu? Não. É na acusação que deve estar os indícios, se houver acusação, que deve estar a prova. Não será a prova, devem estar os indícios que a acusação entende que tem prova, não ficam diminuídos, que tem prova, defesa. exatamente, tem prova suficiente ou que pelo menos tem o propósito de Mas como fazer... é que os arguidos conseguem defender face a indícios tão esta questão não se colocava apresentados? se não tivesse havido prisão preventiva. Se não tivesse havido prisão preventiva, também não sabia quais eram os factos e a prova que estava produzida. Tinha que esperar pela acusação. Não sabemos. Se calhar iam saindo coisas a conta-gotas. Não, mas o sair coisas quer haja prisão preventiva, quer não haja. O sair coisas tem a ver com uma degradação do sistema. Nós temos um sistema que está degradado nas suas comportas, nas suas plataformas de equilíbrio entre a acusação e a defesa. Já agora deixe-me só interrompê-lo, colocando-lhe uma questão que também foi abordada depois destas declarações. Na sua opinião, há aqui também uma violação do segredo de justiça ou não? Bom, nós não sabemos, do segredo de justiça em abstrato, sim, ou seja, no segredo de justiça, porque se sabe, obviamente, que o segredo de justiça foi violado. Agora, se é da responsabilidade, como se diz, como alguém pretende dizer... Mas o próprio arguido terá violado o segredo de justiça? Não se sabe se o arguido foi a acusação, não sabemos. Com estas declarações foram feitas à comunicação social? Com estas declarações, eu penso que não houve violação do segredo de justiça. Não houve. E ele não tem direito a... Porque ele não falou de dados do processo. Falou não ter sido confrontado com... Não ser confrontado. O que pode é existir uma limitação que é debater o processo, debater elementos do processo, não concretos, mas o objeto do processo, debatê-lo enquanto arguido.
Isto perturba o inquérito ou Isto não? perturba o inquérito. A sua opinião poderá perturbar? Eu não gosto de dar opiniões concretas em processos que não conheço. Nomeadamente o Ministério Público, poderão ficar perturbados com declarações feitas pelos arguidos? O que eu penso que nós não podemos é admitir que uma pessoa que tem acesso à comunicação social, pelo estatuto anterior que tinha, possa valer-se desse acesso para fazer uma defesa que os restantes cidadãos não podem fazer. Mas há interesse público. Mas não sei se há interesse público. Não sei se há interesse público numa situação deste tipo. É por ser um Primeiro-Ministro que há interesse público? Não me parece. Já não é Primeiro-Ministro, um ex-Primeiro-Ministro. Por isso, não me parece que haja interesse público e por isso este desequilíbrio... Mas os atos poderão ter sido praticados enquanto mas isso é um problema detentor de um cargo isso é um problema do processo. É um problema do processo. Não é um problema hoje de defesa do Estado, defesa do interesse coletivo. Mas face ao facto de quem suscita a curiosidade. Não, suscita a curiosidade. Mas o suscitar a curiosidade não quer dizer que seja do interesse público. É público, não é do interesse público. Isso é uma figura pública. Mas há algum interesse público? Não, é público. Depois mas de um não há interesse ex-presidente da público. República ter vindo também a terreno dizer aquilo que disse. Não, se tivessem funções, com certeza. Se tiver alguma capacidade de intervenção, ainda era líder partidário, sim. Há uma pessoa que tinha condições de influenciar e de continuar na prática do crime, ou pelo menos a omitir algumas boas práticas, ou a lesar os interesses do coletivo, Mas os magistrados poderão ficar perturbados? Estas declarações poderão perturbar quem investiga? E a investigação em curso? Para ser usada como fundamento para a continuidade, por exemplo, da medida de coação imposta? Não, em termos práticos, os magistrados podem continuar a usar os mesmos meios de prova que estão, a fazer as mesmas diligências, não me parece que aí perturbe. O que pode é tornar desequilibrado, como o arguido diz, que está numa posição menorizada relativamente à acusação, porque a acusação sabe e não lhe diz, a acusação prendeu para coagir, para ele poder falar, ou para alguém que também foi, enfim, detido preventivamente. Isso tem sido um argumento utilizado por e agora isto provoca o desequilíbrio ao contrário, ou seja, está-se a debater o que a acusação que o Ministério Público não pode debater, porque está mesmo limitado a debater estas questões. Eu acho que é mais um tema que deveria ser tratado na lei, que era impedir que se falasse do processo nestes termos, que se falasse do processo. E por isso era preciso proibir as entrevistas. Mas veja que se entender que, para além do habeas corpus, que é o último recurso para fazer cessar uma medida, digamos assim, privativa da liberdade abusiva, se nós também dermos a possibilidade da influência na comunicação social, manifestações públicas, que figuras muito importantes do país tomem posição por uns arguidos e não por outros, nós qualquer dia estamos a fazer uma defesa dentro do processo e fora do processo. Acho que isso é mau para a justiça. Na sua opinião, só para terminarmos esta parte, estamos perante uma entrevista ou declarações feitas a um órgão de comunicação social apenas? Eu penso que estamos perante uma entrevista, no plano, enfim, dos média, não sei se se classifica ou não como uma entrevista, mas o que é certo é que há perguntas e há respostas, sempre que há perguntas e respostas há uma entrevista, ninguém faz uma declaração, não é um comunicado. E aquela ordem por parte da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, no sentido de proibir entrevistas, mas isso é diferente, a o casos acesso. concretos. Não, mas isso é o acesso, não é isso só, é permitir o acesso à prisão. Para a pessoa que não foi o caso. Não foi o caso. Recolherem imagens e, por isso, deixar que alguém que está preso, naquele momento, deixa de estar preso. Pelo menos numa liberdade de comunicação fica-lhe acessível, não é? Mas há uma entrevista, com certeza, porque há perguntas, não sabemos se foram escolhidas, com critério foram escolhidas por arguido seguramente não, mas se calhar foram partilhadas por arguido e pelo órgão de comunicação social que aqui teve esta iniciativa e por isso há uma entrevista, manifestamente. Muito bem, este será certamente um tema a que voltaremos nos próximos programas. Para já, outro assunto que interessa esclarecer. Um homem de 57 anos morreu nas urgências do Hospital de Santa Maria da Feira depois de ter estado cerca de 5 horas à espera de ser atendido. O hospital vai abrir um processo de averiguações. Os sintomas já persistiam há pelo menos uma semana. Vômitos, diarreias. De resto, a vítima estava já medicada, segundo a família, tendo sido atendida numa unidade privada na véspera da morte. Com o estado de saúde a agravar-se, Roberto, de 57 anos, deu entrada no Hospital de São Sebastião por volta das 4h30 da tarde deste domingo. A triagem inicial atribuiu-lhe uma pulseira amarela e poucas respostas à família. E entrei lá dentro sem ninguém ver. Entrei, fui ter com ele à maca e cheguei lá e vi o meu irmão em umas condições horríveis. E pedi para ele só médico, só ver o que realmente como ele estava. Porque o meu irmão já estava com goira, o meu irmão estava roxo, o meu irmão era magrinho, o meu irmão estava com uma barriga grande, nós estávamos a achar aquilo uma coisa fora da normal e eu disse, o meu irmão não está bem. Acabou por morrer ao fim de 5 horas de espera.
Em comunicado, o hospital informa apenas que foi feita a triagem ao utente por 2 vezes, passando da pulseira amarela para laranja, a segunda mais grave. Adianta ainda a instituição que vai abrir um processo de averiguações. Confrontado com a morte do irmão, Ângelo Pereira informou uma das médicas das urgências de que iria apresentar uma reclamação. Em resposta, ouviu um desabafo. Ela disse-me, a médica, agradeço que você faça isso, porque nós somos muito poucos médicos a atender os doentes. E se ele fosse atendido mais cedo... Perante a revolta de outros utentes das urgências do Hospital da Feira, a PSP acabou por ser chamada ao local para serenar os ânimos. António Raposo Subtil, esta situação não é a primeira vez que sucede, de um doente à espera de ser atendido e acaba por morrer nas urgências. Poderá configurar algum tipo de crime? Poderemos estar, por exemplo, perante a omissão de auxílio? Em princípio não, porque enfim, se há uma triagem, depois há uma colocação dos doentes em espera, parte-se do princípio, partimos nós agora aqui do princípio que teve uma assistência mínima dos enfermeiros, dos médicos que estão na primeira linha. Mas teve um erro diagnóstico. Se há um erro diagnóstico, poderá ter. Aliás, porque foi depois alterada a cor da urgência. Mas isso tanto pode acontecer numa urgência como, digamos assim, no internamento muito simples. Se a pessoa ministrar, um enfermeiro ministrar, ou um médico ou alguém um medicamento que não devia para uma doença determinada e provocar um dano, aí também poderá haver negligência. Não estamos aqui a falar de negligência, estamos a falar se o mecanismo de uma triagem nas urgências e o tempo de espera nas urgências, por si só, pode implicar o dever de auxílio. Ou seja, quem está mais de 5 horas entende-se que foi abandonado. Sim. Quem está mais de 6 horas, enfim, mais grave. 2 horas, não. Não há esse critério. O critério de espera em função da doença e daquilo que é o pré-diagnóstico. Se tinha sido feita essa triagem e por isso identificado o tipo de intervenção a seguir, não havia médicos, tem que ter um tempo de espera. Se estava assistido e houve uma ocorrência, podemos chegar à conclusão que não pode haver tanto tempo de espera, porque esse tempo de espera propicia, torna mais provável, digamos assim, a ocorrência de um efeito, neste caso, morte ou agravamento da doença. E isso é a qualidade do serviço. A qualidade do serviço mede-se em tempo e em capacidade de intervenção do médico. Portanto, ou seja, afastando, havendo aí, quanto muito, causas de exclusão da ilicitude, portanto não foi sequer praticado qualquer, não houve aqui qualquer prática de crime, no sentido, aliás, da ausência de qualquer ação, a família neste tipo de situação, poderá intentar ações cíveis? Poderá intentar ações cíveis se considerar que o tempo, digamos assim, de espera excedeu, isso é como nos processos judiciais. Uma pessoa tem um processo judicial, ao fim de 10 anos, recorre, diz que lhe foi, digamos assim, impedido o exercício dos seus direitos. O Estado pode ser condenado. Eu tenho o direito de acesso... É questão de ser ou não extemporâneo depois a decisão, não é? A decisão. Mas, e neste caso dos serviços médicos, no Brasil, que estão, enfim, neste momento a ter lugar milhares de processos de crime contra os hospitais, pelo tempo de espera ser, digamos assim, para além do razoável. E os tribunais têm considerado que os cuidados de saúde, para serem cuidados efetivos de saúde, para haver a proteção do direito à saúde, não pode uma pessoa, para ter uma intervenção, esperar mais do que 1 ano. Então, se a pessoa esperou 2 anos, uma lista de espera, que nós antes falámos de listas de morte, que as pessoas morriam e quando eram contactadas para a cirurgia, enfim, já não estavam na lista por infelicidade e por morte, e aí, naturalmente, há um dano. Mas quanto tempo é que lá esteve? 2 anos. Quanto tempo é que se acha razoável para ter uma intervenção de um determinado tipo de doença, para corrigir determinado tipo de problema? 6 meses. E teve lá 1 ano. Não é razoável. O Estado português deve dar este serviço em menos. Aí pode haver responsabilidade do Estado. Muito bem. Dizer também que os juízes podem vir a receber um subsídio por exclusividade da função. A proposta consta do novo Estatuto dos Magistrados Judiciais, que já está para aprovação no Ministério da Justiça. É uma proposta para a Federação dos Sindicatos da Função Pública. Deve ser sensível a todos os trabalhadores do Estado, em regime de exclusividade, e não só aos juízes. Para já é uma proposta em forma de anteprojeto, mas o grupo criado pela Ministra da Justiça para rever o Estatuto dos Magistrados aponta ao pagamento de um bónus de exclusividade aos juízes para que não exerçam mais nenhuma atividade e dessa forma sejam compensados pelo excesso de trabalho. O documento está em análise no Ministério da Justiça há 3 semanas. Prevê igualmente um regime remuneratório autónomo com regras disciplinares mais apertadas. Os salários dos juízes não ficam, no entanto, de fora de futuros cortes na administração pública. A última vez que o Estatuto dos Magistrados foi revisto foi em 1985.
É evidente que é uma proposta que nós vimos defendendo há muito, ou seja, atribuir e remunerar a exclusividade do exercício de funções dos juízes, porque é aí que efetivamente se configura a independência dos tribunais. Aliás, é preciso referir que a alteração aos estatutos dos juízes é uma imposição da própria alteração da orgânica judiciária e que está, por exemplo, contemplada nas grandes opções do plano para 2015. A Federação dos Sindicatos da Administração Pública defende que a medida deve ser aplicada a todos os trabalhadores do Estado e não apenas aos magistrados. Nós não temos nada contra que possa haver um subsídio de exclusividade para os juízes, mas também tem que haver um subsídio de exclusividade para os trabalhadores que desempenham funções públicas. Portanto, não pode haver filhos nem enteados no que lhe respeita àquilo que é a atitude do Estado, a atitude do Governo. O que faz sentido é que o Governo aplique uma política de rendimentos na administração pública que não privilegia apenas algum. Nós não podemos comparar, com todo o respeito, o exercício de funções na função pública dos funcionários públicos e dos magistrados que não são funcionários públicos, como aliás o Tribunal Constitucional já referiu várias vezes, e que têm uma dedicação e uma exclusividade absoluta em função da sua carreira. Certo é que a proposta, mesmo que venha a ser aprovada por Paula Teixeira da Cruz, tem ainda que recolher o parecer favorável das Secretarias de Estado da Administração Pública e do Tesouro para transitar em seguida para o Conselho de Ministros e posteriormente ser apresentada à Assembleia da República para votação. Só depois é que pode vir a ser implementada. António Raposo Subtil, 30 anos depois vem um novo estatuto dos juízes. Qual é o comentário que lhe merece esta hipótese, esta proposta para um subsídio de exclusividade? Não, com o nome de subsídio de exclusividade acho que é realmente negativo neste momento. Porquê? Porque é da própria natureza da função jurisdicional essa exclusividade e por isso estar a pagar por uma exclusividade que é natural o exercício da função não me parece. O que se pode é pagar mais e tem que ter a coragem de pagar mais aos juízes e sobretudo fazer uma valorização do desempenho dos juízes também em função de resultados e por isso haver prémios de mérito por objetivos. Hoje alguns juízes que estão como presidentes de tribunal têm uma valorização remuneratória, porque são presidentes de tribunal, mas de todos os tribunais de forma igual, quer um tribunal seja o maior tribunal com dezenas e dezenas de magistrados, quer tenha 10 magistrados. Isso é que não pode ser. Aliás, os juízes alegam que são da Europa aqueles que menos ganham. Mas isso tem que ter a coragem de pagar. Não podemos querer. E não é o maior custo. Nós temos processos onde existem 20 advogados, 10 funcionários e um juiz. Um juiz representa 3.000 euros por mês. Não é esse custo, enfim, do funcionamento judicial que está em causa. O que está em causa é a rede dos serviços centrais, dos tribunais, das plataformas informáticas, dos meios de apoio. Tudo isso é que consome os recursos do Ministério da Justiça. E a exclusividade plena, isto é, não há hipótese atualmente dos juízes receberem, por exemplo, como direitos de autor? Direitos de autor, conferências, por isso há umas formas, embora são pontuais. Diga-se que realmente é uma profissão... Existem. Realmente é uma profissão em que a exclusividade é inerente ao seu próprio desempenho, que não faz sentido... Pela questão da independência. Pela questão da independência. Agora, se querem pagar mais os juízes, tem que haver a coragem de pagar e não, digamos assim, de criar este tipo de mecanismos que depois vem a função pública que nada tem a ver. E em que circunstâncias é que é aplicado esse pressuposto dos direitos de autor, para que possam receber? Nenhum. Tem direitos de autor, recebe direitos de autor, não há nenhuma limitação, não é? Ou funções docentes, o que seja. Não tem, porque não é uma atividade pública, embora funções docentes têm que ser em regime de conferência, não pode ser em termos de permanência, porque aí depois tem que também receber aí uma atenuaçãozinha, não é? Mas importante aqui é, para já, não ter receio de debater o tema de que os magistrados, como representantes de um órgão de soberania, deviam receber mais, se deviam receber mais, assim deve ser, e não arranjar mistificações para pagar por contrapartida de coisas que degradam a própria natureza da profissão. Exclusividade, por isso é que... E os outros vêm dizer, eu também estou em exclusividade, não se aplica aos outros, só se aplica aos juízes. E isso desequilibra o funcionamento daquilo que são os funcionários que ganham do Estado, que recebem do Estado. Subtil, muito obrigada por ter vindo ao Justa Causa e até breve. Obrigado. Tempo ainda para lhe dizer que foi identificado o presumível autor do esfaqueamento mortal de um recluso durante uma rixa na cadeia do Linhó. De acordo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foi encontrada a arma do crime, um objeto perfurante de fabrico artesanal. Numa nota enviada à Lusa, os serviços referem que foi aberto um processo de averiguações interno a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, que é coordenado pelo Ministério Público. O caso aconteceu ontem, às 10h30 da manhã, no pátio da prisão do Linhó, em Sintra. O homem de 27 anos ainda foi transportado para os serviços clínicos da prisão, mas não resistiu. Logo
Logo depois do incidente, a Associação de Guardas Prisionais fez saber que faltam guardas para garantir a segurança total na cadeia. A Associação de Guardas Prisionais, que na altura da rixa dizem que não havia guardas a vigiar o pátio da cadeia por falta de pessoal. A vítima mortal estava a cumprir pena por roubo. E foi o Justa Causa de hoje. Voltaremos amanhã às 17h30. Boa tarde.